A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante que trata sobre o pecado de Davi e o perdão de Deus. O objetivo desta dinâmica é compreender as consequências do pecado de Davi e a importância do arrependimento. Não somente do pecado de Davi, mas de qualquer um que peque. A importância do arrependimento. Outra coisa também importante, que servirá como objetivo dessa dinâmica, é refletir sobre o amor e o perdão de Deus. E por último, é encorajar os seus alunos a buscar o arrependimento e o perdão genuíno de Deus em suas vidas. O que é que você vai precisar de material para essa dinâmica? Você vai precisar de uma Bíblia, de uma caixa. Só que você vai pegar uma caixa como essa, ou maior, você pode pegar, e vai decorar ela todinha, deixar bem bonita. Enquanto mais bonita, melhor, tá? Uma caixa, né? Papel, caneta, para os seus alunos escreverem, tá certo? E aí o que é que você vai fazer? Bom, você vai iniciar essa dinâmica cumprimentando seus alunos e explicando o tema da dinâmica, que é o pecado de Davi e o perdão de Deus. E aí você vai fazer uma breve explicação sobre a história de Davi e o seu pecado com Betseba, destacando principalmente as consequências que isso causou, né? Os grandes problemas em família que foram causados devido a esse pecado de Davi. Então você vai abrir, primeiro do que tudo, né, quando você falar isso, você vai abrir espaço para que os seus alunos compartilhem brevemente as suas opiniões, os seus conhecimentos prévios sobre o tema, certo? Depois você vai formar pequenos grupos e pedir que eles leiam o texto, principalmente o texto de 2 Samuel, os capítulos 11, que é onde está principalmente o pecado de Davi, e o 12, né, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, tá? Os capítulos 11 e 12. Então os alunos vão ler esses dois textos, né, esses dois capítulos, esse relato do pecado de Davi, e aí eles vão, depois de ler, vão analisar as consequências do pecado de Davi, tanto as consequências para ele, quanto para as outras pessoas que estavam ao seu redor. Isso é muito importante, porque muitas vezes há pecados que a pessoa comete que afeta não apenas ele, mas afeta também as pessoas que estão ao seu redor. Então cada grupo deve escolher um porta-voz para compartilhar os principais pensamentos e também para escrever, né, aquilo que eles vão pensando ali, vão escrevendo numa folha de papel. Muito bem, depois que os seus alunos compartilharem os principais pensamentos, é muito importante que eles dialoguem, conversem entre si sobre isso. Em seguida, você vai mais uma vez entregar papel e caneta para os seus alunos e agora cada um vai escrever de forma anônima algum tipo de pecado, algum tipo de erro que ele tenha cometido recentemente e que sinta uma necessidade de se arrepender. Aí eles vão escrever, você vai recolher esses papéis e vai colocar dentro da caixa decorada, tá? Em seguida, você vai fazer o quê? Você vai apresentar uma reflexão que aborda o tema do perdão e também do arrependimento sincero. Certifique-se de que essa reflexão que você vai trazer, ela esteja de acordo com a faixa etária dos seus alunos. Então, depois que você fizer isso, né, você vai mais uma vez trazer os seus alunos para aqueles papéis que eles escreveram, e aí você vai ouvir, depois da reflexão que você fez, né, você vai ouvir cada um deles, você vai promover uma discussão em grupo sobre as emoções que eles sentiram e os sentimentos que foram despertados quando eles estavam escrevendo aquele papel, né, do pecado ou do erro que eles cometeram. Em seguida, incentive os seus alunos
a refletir sobre a possibilidade de alcançar o perdão divino por meio de um arrependimento sincero diante de Deus. E aí o que é que você vai fazer? Você vai convidar os seus alunos a se levantarem, formar um círculo, tá? E você vai explicar que aquela caixa que contém os papéis que você colocou lá dentro, os erros que eles escreveram, né? Os pecados que eles cometeram, aquelas caixas ali vai ser apresentada em oração. Não somente a caixa, mas a vida de todos eles vai ser apresentada em oração. Faça uma oração sincera com eles. Peça a eles que façam uma oração de confissão, de arrependimento, certo? E aí você vai encerrar essa dinâmica promovendo uma reflexão sobre a importância do arrependimento genuíno, do perdão. Destaque que, assim como Davi, nós também podemos encontrar a misericórdia, o amor de Deus, quando nós nos arrependemos de forma sincera de todo o nosso coração, tá certo? Uma segunda dica de dinâmica que eu quero trazer para você, essa dinâmica tem como título Davi, Pecado e Perdão. Então você vai precisar de papel, caneta, quadro ou cartolina, pode ser, tá? Então como é que você vai fazer nesta dinâmica, dessa segunda sugestão? Você vai apresentar brevemente a história de Davi, destacando principalmente o episódio do pecado de Davi com Betseba, né? E depois o que ele fez com o marido dela. E depois o arrependimento, baseado no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. E aí explique que o pecado ele tem consequências. E que embora Deus seja justo em lidar com o pecado, ele também é misericordioso em perdoar aqueles que se arrependem de coração. Então você vai fazer o quê? Dividir os seus alunos em pequenos grupos, forneça papel, caneta, peça para eles discutirem as seguintes perguntas e também anotar a resposta de cada uma das perguntas. São 3 perguntas, tá? Primeira pergunta: quais as lições nós podemos extrair do pecado de Davi em relação à natureza humana e como essas lições podem nos ajudar a evitar quedas semelhantes em nossa própria vida? Segunda pergunta: ao examinar as consequências do pecado de Davi, como nós podemos compreender a justiça divina e a importância da responsabilidade por nossas ações, mesmo quando nós experimentamos o perdão de Deus? Terceira pergunta: ao aceitar o perdão de Deus para aqueles que se arrependem de coração, como nós podemos encontrar esperança e restauração em nossas próprias vidas, independentemente dos pecados e os erros que nós cometemos? Então, passe isso para os seus alunos, né? Peça que cada um, em seus grupos, reflita sobre essas perguntas. Depois que eles refletirem, cada grupo deve compartilhar as respostas com os demais. Anote as principais ideias no quadro, ou então na cartolina, né? Ou um papel 40 que vocês queiram escrever, para que todos possam visualizar as respostas. Principalmente as coisas básicas, né? Incentive a discussão, o questionamento saudável entre todos os alunos. E por último, distribua folhas de papel em branco e peça para que os alunos desenhem uma situação que eles enfrentaram e as consequências de uma ação errada. Faça um desenho. Eu sei que alguns alunos vão dizer: eu não sei desenhar. Não importa, faça aquilo que eles sabem. Em seguida, peça para que eles desenhem uma segunda cena, que represente o perdão de Deus e a restauração após o arrependimento sincero. Em seguida, gente, encoraje ele a expressar suas emoções e sentimentos através do desenho. É muito importante isso. Depois eles vão compartilhar esses desenhos e explicar o significado por trás de cada uma dessas imagens. Depois disso, abra espaço para discussão, para comentário, para reflexão da turma sobre o poder do perdão e a importância do arrependimento. Reforce principalmente a ideia de que todos nós cometemos erros,
cometemos pecados e que nós enfrentamos consequências muitas vezes por causa disso, mas que Deus está disposto a perdoar aqueles que se arrependem com toda a sinceridade, de todo o coração. Incentive os seus alunos a buscar o perdão de Deus em suas vidas e a se esforçar para corrigir todo e qualquer erro que eles tiverem cometido, tá bom? Espero sinceramente que esta dinâmica ajude os seus alunos a fazer uma reflexão sincera sobre a questão do pecado, do arrependimento e do perdão de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.